Se você acha que o Brasil vive somente a ditadura do STF, você está completamente enganado. Você está vivendo todos os dias uma guerra de narrativas, patrocinada, paga com dinheiro público por determinados grupos políticos, o centrão, a esquerda, para fazer você acreditar que o Brasil ainda é um país livre. Mas não é. E nesse vídeo eu vou falar para você como Jair Messias Bolsonaro pensou de forma astuta uma forma de garantir a liberdade dos seus eleitores, mesmo sabendo que o seu destino final, a sua condenação sumária, seria inevitável. Então fica até o final e você vai entender cada um desses detalhes. Eu sou o Stefan, especialista em campanhas políticas. Para você entender melhor esse assunto nosso interno, é importante a gente dar uma esclarecida no que funciona no globo. O mundo hoje tem mais ou menos 8 bilhões e poucas pessoas vivendo nele. Estamos caminhando para 9 bilhões de pessoas. E tudo isso se resume a uma única história: sobrevivência. A sobrevivência do mundo é o que importa. Então a gente luta por insumo, por energia. E claro que grande parte da população mundial está passando fome. Mas isso está acontecendo porque internamente os países têm os seus interesses. No caso do Brasil, nós alimentamos boa parte aí da população mundial. Mas os nossos acordos, eles são pessoais, são dos nossos líderes políticos. Mas vamos voltar. O mundo chegou a um ponto em que agora a guerra pelo insumo, pela energia, já não é o bastante. Então nós estamos caminhando, acredite você ou não, para um novo formato geopolítico, um formato de impérios. É isso mesmo. Os países com mais força econômica, mais força bélica, eles determinarão os seus sistemas políticos, os países com sistemas políticos, sistemas ideológicos e, portanto, para garantir a sobrevivência. Você já entendeu o que eu quis dizer. Então, quando a gente vem para o Brasil, a gente precisa entender como movem os países. No caso do Brasil, a história é muito simples. Em mais de 500 anos de história, o Brasil saqueou e continua saqueando as suas riquezas. Passamos por diversos modelos. Mas o que isso significa, Stefan? Significa que nós enviamos ao longo de 500 anos para o mundo que nós, brasileiros, não temos a capacidade de gerir, administrar um país continental como o Brasil. E a última mensagem que o Brasil deu para o mundo com a eleição do Lula foi a seguinte: aqui o crime compensa. Aqui uma pessoa condenada pode ser facilmente absolvida pelo judiciário e voltar ao poder de um país. E claro que o nosso nível de confiança perante os outros países despencou. Porque quem vai querer investir num país necessário como o Brasil, que tem insumo, que tem energia, que tem tudo, mas que tem um sistema político completamente fora da conformidade, digamos assim. Eu fui aluno do sistema COF do Olavo de Carvalho durante muito tempo e aprendi muito com o professor Olavo de Carvalho. E é incrível porque todo o roteiro que nós observamos hoje acontecendo no mundo já era previsto. Então, basicamente, nós estamos atuando num roteiro já determinado. Agora, como internamente atuam os sistemas? No caso do Brasil, no caso do PT, o Lula, tem acordos de décadas com formas e modelos de poder considerados eixos do mal, né? Então você tem lá o Oriente Médio, você tem grupos terroristas, você tem modelos, pessoas com performances, ditadores, Nicarágua, Venezuela, que possam se unir mesmo esses países, tirando o Irã, mesmo países que não tenham força bélica. Então, o Brasil, que não é um país belicoso, é um país
que abre as portas para o estrangeiro, desde que o estrangeiro faça vistas grossas com relação à corrupção existente no Brasil. Aí você vai falar para mim, não, mas na África é assim. A África é assim. Percebam que todos os países que têm o mesmo modelo, a mesma forma de atuação, ou seja, onde os governantes eles possibilitam a corrupção sistêmica, onde o sistema é maior do que o sistema político em si, eles estão fadados à miséria. No caso do Brasil não é diferente. Mas, especificamente, na questão de Jair Messias Bolsonaro, ele foi um antissistêmico. Então, ele lutou bravamente, fez coisas que muitas pessoas não acreditavam que ele poderia fazer pela sua coragem, mas os resultados na urna o condenaram sumariamente de forma política. Mas quis o destino que outros aliados do passado estivessem à frente do poder agora. E é exatamente isso que faz tanta diferença a candidatura de Flávio Bolsonaro. A candidatura de Flávio Bolsonaro é a garantia de Jair Messias Bolsonaro em que o sistema brasileiro, o establishment, receba o revés que tanto merece. A história de Tarcísio, que se posicionou como um candidato do sistema, não acontece de agora. Ela acontece há pelo menos 3 anos atrás. Na maneira como foi feita os arranjos de apoio. Vocês se lembram que o antecessor de João Dória era do PSDB, que também tinha ligações estreitas com o sistema. Essas pessoas não saíram do radar do governo do estado de São Paulo. E claro que Tarcísio, ele não é um candidato que tem as mesmas percepções de mundo que Jair Bolsonaro tem. Ele é um candidato, ele é um governante que foi apoiado por Jair Messias Bolsonaro. Um carioca, sem ter tido nenhum mandato e que hoje está à frente do principal governo estadual do Brasil. São Paulo tem 3 vezes o tamanho do PIB da Argentina. Então percebam que Tarcísio foi o apoio de Jair Messias Bolsonaro, mas ele já levava consigo um pacote. E por mais que vocês neguem isso ou achem que isso é algo para criar mais rusgas, não. Tarcísio ainda tem esperança e o Centrão e todos os seus apoiadores vão até o último momento, até onde dá, manter a candidatura viva. Então, aquele documento que foi assinado por Jair Messias Bolsonaro, entregue a Flávio Bolsonaro e apresentado para a imprensa como garantia de que a sua candidatura existia, bom, há pessoas que acreditam que aquilo foi feito num momento de fragilidade de Bolsonaro. Mas eu gostaria de lançar aqui uma pergunta. Ué, se existia deficiência no caso de fragilidade do pensamento de Jair Messias Bolsonaro naquele momento ao entregar aquele documento, por quê? Em momento algum, Jair Bolsonaro antes pensou em indicar qualquer outro nome. Nunca saiu. Da boca de Bolsonaro só saía a seguinte palavra: se eu não for candidato, as eleições não serão justas. Vocês acham mesmo que seriam justas Bolsonaro indicando Tarcísio de Freitas? Não. Vocês acham mesmo que seriam justas se Bolsonaro indicasse Michele? Também não. É mãe da sua filha. Olha o problema que ele ia arrumar. Ele garantiu o Senado para Michele, e foi sempre isso que foi veiculado, e Bolsonaro garantiu a liberdade do seu eleitorado indicando o seu filho, que leva o mesmo nome, mas que tem a menor rejeição. E isso criou o pânico no sistema, o pânico no Centrão e o pânico
no centro, no núcleo de Lula e o petismo. Por quê? Lula é alinhado ao Hamas, alinhado ao Irã, alinhado às ditaduras que todos nós conhecemos. Flávio Bolsonaro leva o seu nome, o sobrenome do seu pai, mas é alinhado aos Estados Unidos, a Donald Trump, ao primeiro-ministro de Israel e todos aqueles que fazem parte do mesmo núcleo. Mas quem é aliado? Tarcísio. Tarcísio não tem aliado. Então você percebe que ainda alimenta-se muito por parte da mídia convencional as falas relacionadas a uma possível candidatura de Tarcísio de Freitas. De que forma? Dizendo o seguinte: olha, se houver Flávio Bolsonaro na disputa com Lula, Lula tem chance. Mas se houver disputa com Tarcísio de Freitas, as chances diminuem. Por que diminuem? Você já se perguntou por isso? Porque Bolsonaro tem uma rejeição grande? Não, não é exatamente isso. Eles estão querendo fazer com que você acredite que o Bolsonaro significa a polarização de um sistema não aceito por parte do eleitorado. E é exatamente isso que vocês precisam entender, compreender. O mundo está caminhando para impérios. Isso pode durar 10 anos, 50 anos, mas é inevitável. No caso do Brasil, nós percebemos que o Brasil está sendo observado por essas nações. E os resultados das eleições deste ano decidirão que passo, que movimento o Brasil estará inserido com relação ao mundo. Mas eu quero saber de vocês aqui nos comentários. Vocês concordam com esta lógica ou não? Me diga de onde vocês estão falando. E se você chegou até aqui, neste ponto do vídeo, vou pedir para que você, além de comentar, curta, se inscreva no canal e, principalmente, faça algo mais. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder nos grupos de WhatsApp e Telegram. Eu agradeço muito a sua atenção até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe e dê liberdade, de verdade, para o Brasil.